Nisso há um papel importantíssimo, que é o papel dos meios de difusão, das televisões e das rádios. E, infelizmente, eu acho que as televisões e as rádios não divulgam tanto a música de Zeca Afonso como seria necessário, importante, como ela merece, o que dificulta, obviamente, o acesso dos jovens ao trabalho do Zeca. Os que têm pais, irmãos e amigos mais velhos que o conheceram, que têm os discos, ainda podem por essa via, mas isso não chega. Preciso lembrar que o Zeca morreu há 20 anos. Portanto, era muito importante que os grandes meios de difusão passassem com frequência. Eu sei que estamos a viver um surto, felizmente, em que se fala muito do Zeca, tem havido muitos espetáculos, mas eu temo, à semelhança do que tem acontecido nas alturas, que depois esmoreça tudo, morra e seja extremamente difícil ouvir uma faixa de um disco do Zeca na rádio. Mas porquê que acha que isso acontece? Ficou com um cariz muito político marcado na música dele? Talvez seja a explicação, eu não sei qual é a explicação. Agora, se é isso, acho que é perfeitamente injusto, porque o Zeca esteve acima das políticas, sendo um homem de convicções e de ideais. Foi sobretudo um homem muito fraterno, que nunca olhou para ninguém de maneira diferente só porque essa pessoa pensava de maneira diferente. Ele pensava de maneira diferente e dizia-o abertamente. O Zeca era um homem muito frontal, muito fraterno, e se ficou com esse estigma é uma pena, porque ele não o merecia. A qualidade da música dele justificava que... A qualidade da música e a qualidade da pessoa, embora, obviamente, a qualidade humana é mais para os que o conheceram, é mais para aqueles que tiveram a sorte de ter convivido com ele, de ter sido amigos dele. O que realmente importa hoje falar, porque as novas gerações da qualidade humana não podem ter conhecimento, é a qualidade. Eu penso que em Portugal tivemos, e sem querer ser nem pretencioso, nem dono de verdade nenhuma que não tenho, eu acho que tivemos na literatura um gênio incontestável, que se chamava Fernando Pessoa. Aliás, não sei se chamava Fernando Pessoa, se chamava Alberto Queiro, se chamava Álvaro. Ninguém sabe muito bem. Parece que claramente a identidade estava a Fernando Pessoa. E na música não vejo outra pessoa com a sua criatividade que estivesse mais próximo dessa classificação de gênio como o Zeca, que o Zeca. Não vejo, sinceramente. O Zeca, como muitos outros portugueses, teve a infelicidade de nascer e fazer a sua vida num país pequeno, numa ponta da Europa, onde a cultura não é uma prioridade. Se o Zeca tivesse tido a sorte ou o azar, não sei, mas enfim, para este caso de divulgação, nascido num país maior, mais importante, seria hoje um nome conhecido no mundo inteiro, não tenho dúvida. Tivemos outros nomes que se conseguiram internacionalizar. Se tivemos outros nomes? Tivemos outros nomes que cantaram nesta altura e que se conseguiram internacionalizar. Por isso volto à questão se não foi injustamente muito conotado com a política. Pois, eu subscrevo aquilo que diz. Se não passa na rádio porque está conotado. Também, aquele timbre. Também, mas eu que fiz muitos espetáculos com ele, para mim, mais que a voz, era a solidariedade permanente no Zeca. O Zeca estava sempre disponível, era solidário, falava com toda a gente. O Zeca era 13 anos mais velho que eu, portanto, digamos que cronologicamente eu sou o terceiro desse movimento de baladeiros, como então se chamava, sendo o segundo da minha idade e, portanto, também a 13 anos do Zeca. O segundo era o Adriano. Eu falo cronologicamente. O Zeca vem do Fado de Coimbra, depois modifica o Fado de Coimbra, para sermos breves, e começa a introduzir outros textos e modificações, inclusive harmónicas e melódicas com a balada de Coimbra. Depois o Adriano segue-lhe os passos. Mas o Zeca, como eu dizia, sendo 13 anos mais velho que nós e tendo sido uma influência extraordinária para todos nós, e quando digo todos nós, refiro-me a todo aquele grupo de gente que apareceu nos anos 60 a cantar, desde o Francisco Fanhais, ao José Barata Moura, ao José Jorge Letria, que depois se estenderam pelo Fernando Tordo e pelo Carlos Mendes, toda uma outra geração mais ligada à música pop, ou à música rock, se quisermos, mas que sofreram grandes influências. E estava-me a esquecer dos grandes nomes que viviam fora de Portugal. O Sérgio Godinho, o Zé Mário Branco e o Luís Sília, não é? Mas o Zeca nunca foi nem mentor, nem dirigente, nem guia, nem paternalista. O Zeca foi sempre um igual a nós, que nos ensinava pela sua abertura e pelo seu exemplo. Mas dê-me um exemplo disso, na história. Olha, a solidariedade para ir cantar a todo lado, que era uma coisa engraçadíssima. Convidavam-nos, isto era muito frequente, e a primeira atitude dele era dizer que sim. E depois, concretamente o período a seguir a 25 de Abril, muitas variantes políticas, muitos ramos e raminhos, mas o Zeca ia sempre. E depois, quando aquilo acabava, aquilo vinham as interrogações, depois discutia connosco. Epá, se calhar não devíamos ter vindo. Se calhar isto não merecia. Não, mas se calhar merece.
epá, isto é malta, não sei o quê. Eu não concordo muito com isso, mas acabava sempre por achar que tinha feito bem em ir. Mas depois questionava-se e punham-nos todos a discutir com ele e tal. A gente fez bem, se calhar não fez. Porque havia às vezes fações muito reduzidas politicamente, mais radicais. Mas a generosidade e a solidariedade dele sobrepunham sempre essas dúvidas que ele às vezes tinha em relação à sua presença em determinados atos. Que legado nos deixou essa geração de cantores de intervenção ou de baladeiros, como lhe chamam? Eu não sou a pessoa mais indicada de falar nisso, porque sou uma pessoa desse grupo. Mas como houve rádio hoje? Olha, acho que nos deixou um legado importantíssimo na qualidade poética das canções. Porque então, se pensarmos que nos anos 60 a música a nível de textos era muito pobre, embora houvesse de vez em quando, tanto no fado de Coimbra como no fado tradicional de Lisboa, recurso a poemas de poetas consagrados. O Camões cantou-se, há muitos anos que se cantava o Camões, o Manuel Alegre ainda estava na Argélia e já havia fados, José Manuel Osório cantou fados com poemas de Manuel Alegre. Portanto, em Coimbra houve muitos casos de grandes poetas cantados em fados de Coimbra, mas depois atravessou-se uma fase da música mais pop, mas que era muito pobre quanto a texto, não é? E com este movimento, que é nitidamente apontado, iniciado e começado pelo Zeca, as canções começam a ter bons textos. Nós socorremos dos grandes poetas, pirateamos-los, como eu digo muitas vezes, sem lhes pedir nenhuma autorização, indo aos livros, atacando-os, roubando versos, mas a verdade é que a canção, servindo um intuito, muitas vezes social ou político-social, se baseavam em textos de grande qualidade poética. E eu acho que isso foi muito importante. Ainda hoje há muita gente nova que, não tendo vivido esse período, julgo que recebeu um bocado dessa herança e que se preocupa em que as canções que cantam, os textos que cantam, tenham gramática, sintaxe e cabeça, tronco e membros. Então deixe-me pedir-lhe um favor antes de fecharmos esta entrevista, sobretudo para as pessoas mais novas, que têm pouca memória de Zeca Afonso, que é cante-nos um pouco de uma canção de Zeca de que gosto muito e que considero que possa abrir o apetite a quem conhece pouco dele. É um bocado difícil cantar assim à capela. O que é que eu ia dizer? Não me ofereço para ajudar, porque... Eu sei tantos bocadinhos de tantas que era difícil escolher uma. Pá. Há uma canção que eu canto muito nos meus recitais, mas essa exige mesmo uma guitarra, como exigem quase todas, que é a canção de Embalar. Dorme, meu menino, a estrela d'alva. É só o início, que é uma canção de Embalar linda. Já procurei e não a vi. Se ela não vier de madrugada, outra que eu souber será para ti. Isto também para dizer que na obra do Zeca não há só canções políticas. Há textos surreais, divertidíssimos. Há textos de crítica social. Há cantigas muito românticas. Há canções de embalar. Há tudo. Às vezes as pessoas têm a ideia que a obra do Zeca foi toda muito politizada, muito virada para a luta. Não, o Zeca, a abertura que ele tinha como pessoa na vida, teve também na sua obra. Abriu e fez música para coisas de Camões, Verdes são os Campos e coisas lindíssimas que não têm a ver com, no fim de contas, com a beleza, que é uma coisa que o homem sempre procurou e espero que sempre procure e espero que venha todos os dias a alcançar um bocadinho. Manuel Freire, muito obrigada por ter estado Eu que agradeço. Boa noite, 20 anos depois do desaparecimento de Zeca Afonso. Muito obrigado. Boa noite.